Olá, boa noite, irmãos de luz, meus companheiros. Nossos companheiros, a gente tá morrendo de saudade, né? Infelizmente não podemos, pra nós que gostamos muito de abraços, tá difícil conter a vontade de abraçar quem nós gostamos, né? Bom, a gente estava fazendo a transmissão das palestras todas as sextas-feiras, mas devido a o problema que a gente está enfrentando agora, a gente vai começar a fazer uma transmissão todas as sextas-feiras também, como se fosse uma palestra, um estudo, né, em conjunto. Nós não paramos, estamos fazendo nossas reuniões, todas as nossas reuniões normais, via WhatsApp, videoconferência, e a da sexta-feira vai ficar normal. Faremos os estudos. Hoje a gente se dedicou a um personagem bíblico. Muitas pessoas já ouviram falar muito da passagem muito bonita, muito importante, muito rica, do óbolo da viúva, que abrange todos os tipos, dentre os tipos de caridade mais certo que nós podemos fazer, de fato é esse, né? Darmos o que não está sobrando na nossa vida, na nossa casa, porque uma coisa é você dar o que está te sobrando, outra coisa é você dar daquilo que você está usando, está precisando, né? Faz parte da sua vida. Nós vamos abordar um personagem que faz parte dessa passagem na vida de Jesus, e só que ela fica meio oculta, porque a gente vê a viúva, mas nós não sabemos qual que é um personagem importantíssimo que está ao lado dela. Então a gente vai começar a ler do Evangelho, tá em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Estando Jesus sentado em frente à caixa de doações, observava de que maneira o povo jogava ali o dinheiro e como várias pessoas ricas o faziam em grandes quantias. Veio também uma pobre viúva e nele colocou apenas 2 moedinhas. Então Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: em verdade lhes digo que esta pobre viúva deu mais que todos os que depositaram na caixa de esmolas, pois todos os outros deram de sua abundância, enquanto ela deu de sua carência. Deu tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para se manter. Bom, quem está chegando, boa noite, tá? Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, mais aqui na frente, ele vai fazer uma afirmação muito bonita e muito bacana que a gente não cansa de bater na tecla todos os dias, e é importante que nós sempre tenhamos isso em mente, porque nós podemos auxiliar, nós podemos fazer a caridade a nós mesmos, a todos que se encontram próximos a nós, e isso aqui ele deixa bem latente. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos afirmam assim: quem quiser sinceramente tornar-se útil aos seus irmãos, encontrará 1000 maneiras de fazê-lo, né? De realizar esse desejo. Mas a gente focando nesse ponto, sobre o óbolo da viúva, a gente vai estudar sobre uma personagem chamada Rebeca, que ela era a neta da viúva do óbolo. A gente pegou todo esse conteúdo no livro de Sirineia e Yolanda, Leon Tolstói, e é muito bonito porque a gente não sabe o que passa de trás dos bastidores, e foram muitas pessoas que conviveram com Jesus, né? Pormenorizado, a gente não sabe várias histórias dessas. Então nós vamos voltar lá na Jerusalém antiga, bem antiga, na época de Jesus. Jesus, como sempre, ele não perdia uma oportunidade, né? Com a sabedoria que ele tinha, ele extraía de todos os fatos cotidianos alguma coisa para dar o exemplo das lições que ele queria ensinar, principalmente aos seus discípulos que estavam próximos a ele. E olha que esses exemplos, essas exemplificações que ele deu são tão válidos e tão atuais, depois de mais de 2000 anos, ainda são atualíssimos, como essa passagem do óbolo da viúva. Vamos nos imaginar lá na Jerusalém antiga, na época de Jesus, há 2000 anos atrás, numa manhã muito quente. Muitos crentes espalhados, porque eles formavam caravanas oriundas de várias aldeias próximas, várias aldeias vizinhas, para irem ao templo oferecerem a sua oferta.
Nós vamos ver uma senhora com cabelo grisalho, uma senhora humilde, uma senhora simples, com semblante pacífico, tranquilo, bastante idosa. As mãos trêmulas demonstravam emoção. Vamos também ver junto a ela, próximo a ela, dando apoio, auxiliando uma jovem de uma excepcional beleza. Uma menina nova, com roupa simples, mas muito gentil. Ela confortava a avó, que estava super ansiosa, e dizia assim: minha avó, nós viemos de uma aldeia distante, logo logo você realiza seu sonho. Pode ter certeza, né? A avó estava muito ansiosa porque ela queria fazer uma doação. Tinha feito muito sacrifício para poder acumular aquela doação que ela queria colocar, né, a oferta no templo. Existia uma, é como se fosse, é uma caixa, né, de oferta, onde eles faziam, como se fosse, é uma coleta, mas uma coleta espontânea, porque a pessoa ia lá e colocava a doação lá dentro. Chamava-se gasofilácio, né? E ela estava muito emocionada, porque durante muitos anos ela queria fazer essa doação. Ela criava essa mocinha, morava com ela, porque a filha tinha desencarnado e deixado ela com a obrigação de cuidar da neta. O pai da menina tinha abandonado, né? Caiu e para o mundo. E naquela época, a gente sabe que era uma época bastante difícil, né? Porque os empregos que tinham remuneração eram dos homens. Mulheres raramente teriam algum emprego com remuneração, alguma tarefa com remuneração. Então, para ela, aquele óbolo que ela estava, aquelas 2 moedas que ela estava escondidinha na veste, significava muita coisa. Era o sonho da vida dela em fazer aquela oferenda. A neta a acompanhava. Então, ela fala com a avó: senta, vozinha, vamos descansar, paciência, vamos esperar os portais do templo se abrirem para que nós possamos chegar até lá, né? Ela ia realizar esse sonho, dessa doação, e a neta conforta a avó. Fala com ela: a volta vai ser mais fácil, porque quando a gente voltar, a gente vai voltar com o coração vazio, de expectativa, mas alegre de termos conseguido fazer o que nós nos propusemos, principalmente a senhora, né? Logo estaremos na aldeia, na nossa casinha, confortavelmente. Beleza. A avó, muito alegre, sorriu, né? E esse sonho economizava a duras penas, por causa da situação que já foi dito como que era. Nessa hora que a neta, a gente pode até imaginar, quando a gente está lendo o livro, o material, nessa hora ela palpa as vestes com as moedinhas escondidas lá dentro, né? De ínfimo valor, essas moedas, mas para ela era uma coisa espetacular. Bom, abrem-se os portais do templo, todos correm, como já foi dito, oriundos de várias aldeias, correm para entrarem, né? E fazerem oferenda, fazerem oferta. Os mais rápidos vão à frente, as 2 mocinhas ficam atrás. As 2 mocinhas não, a senhora com a mocinha fica atrás, né? Devagar, debaixo do sol escaldante de verão. Imagina o sol naquela região. Quando elas 2 vão chegando perto da escadaria, a senhorinha, como revigorada, ela aprumou-se, dispensou o auxílio da neta e foi com toda, né, a ajuda da neta, aproximou-se sozinha de onde colocava, depositava a oferenda, onde pôs as moedinhas, cuidadosamente. Um homem que estava próximo, de olhar brando, distante, observava a cena, sempre atento o gesto da viúva. E aí ele fez uma grande lição do evangelho que nós temos até hoje, o óbolo da viúva. Esse homem era Jesus. Depois ela saiu, ela colocou oferenda lá, né, no gasofilácio, e aí se perdeu na multidão com a neta, saiu todo mundo de fora, aquela coisa, e aquele burburinho de todo mundo misturado.
E Jesus ensina aos discípulos que estavam próximos a ele, que é o que nós temos no Evangelho, né? Ele diz assim: em verdade eu vos digo que esta viúva que é pobre lançou mais do que todos que aqui estão, os que ofereceram moedas dos seus tesouros. A moeda oferecida por ela foi maior, sem sombra de dúvida. Era o que ela tinha. Bom, a gente tem no Evangelho até aí essa história, né? E depois, o que aconteceu? Essa avó e essa neta foram para onde? De onde que elas iam? De onde que elas eram? Para onde elas iriam? Elas se misturam lá, né, na multidão dos demais fiéis. Eram de uma aldeia, tinham vindo numa caravana. Seria impossível que elas retornassem no mesmo dia para a aldeia de onde elas vieram, onde moravam. Por quê? Os animais estavam cansados, as pessoas estavam cansadas, e o natural seria que se hospedassem, que fossem com hospedaria, para que descansassem durante a noite e prosseguissem a viagem de retorno no dia posterior. Só que elas duas eram pessoas simplórias, muito pobres, não tinham nenhuma economia, porque a economia que ela tinha feito, ela tinha dado como oferenda. Os companheiros da caravana foram se hospedar, descansar o corpo, se alimentarem, e elas duas não tinham condições de irem para a hospedaria. O que elas fizeram então? A aldeia era muito distante, seria necessário que tinha que ter esse descanso, né? Todos foram para a hospedaria, buscar alimentos e um leito, mas elas não, porque não tinham dinheiro para isso. Foram para a carroça, o carroção, de onde elas tinham vindo. Haviam viajado, né? Ficaram uma tarde descansando e passariam a noite lá, nesse carroção, para que pudessem descansar e prosseguir a viagem no dia posterior. A neta, muito bondosamente, porque com certeza era uma pessoa criada pela avó, geralmente as pessoas criadas pela avó são todas, né, muito bonitinhas. Ainda mais que a mãe tinha desencarnado quando ela era muito nova. E a avó, de certo, com certeza era a confidente, a amiga, a mãe e tudo. Como todas as vós amorias são, né? A neta pega com carinho um pedaço de pão endurecido, com um pouco de água e dá pra avó. Vozinha, descanse, logo estaremos em casa, você já resolveu, você já realizou o seu desejo. Alegres as duas, de mãos dadas, olham as estrelas, deitam-se e dormem. Agradecendo o alimento, né? E o sonho realizado, porque era um sonho acalentado pela avó há muito tempo, há muitos anos. De manhã elas voltariam para a distante vilazinha e seguiriam a vida delas, a rotina. Porém, o inevitável acontece, que vai mudar a vida toda dessa menina, dessa neta que foi criada com essa avó tão carinhosa. Quando ela acorda, de manhã, naquela noite, quis o destino que essa vozinha, né, que o espírito dessa querida vozinha, da velha avó, voltasse para o plano espiritual. E só existia elas duas no mundo, naquele mundo pequeno das duas. Ao acordar, a neta, então, encontra a morta, com um doce sorriso a iluminar o rosto sereno. Imagina o choque que foi para essa criança. Desde que a mãe falecera, a avó era a única companhia, a única segurança que ela tinha, né? Abandonada pelo pai, a frágil velhinha era seu mundo. Ajudava a ser reta e confiante em Deus. Tudo que ela era, ela dava graças à avó, que era uma pessoa boa, no espírito evoluído, espírito bom, de coração, de tudo. E ensinou tudo que ela podia ensinar para a neta, ela ensinou. Eles eram de um vilarejo distante. Com certeza, de certo, ela foi atrás das pessoas, já vieram aglomeração, mas teriam que retornar. O que eles resolveram fazer? Fizeram os serviços fúnebres ali mesmo, onde eles estavam, né? Na medida do possível, foram muito rápidos, porque só a jovem também, alguns da caravana que conhecia a avó.
Eles tinham que voltar logo para casa e eles também não tinham dinheiro para ficar lá, né? 2, 3 dias. Inesperadamente, isso é natural, isso é fato, que a gente vê. Imagina o choque que ela deve ter tomado diante de uma situação dessa. O que vai ser de mim, o que eu vou fazer? A vida dela acabou nesse momento, né? Acabou não, estava só começando. Como Deus é perfeito. Ela ficou tão em estado de choque, tão aleatória, ela não estava acreditando no que estava acontecendo, que durante o velório, as pessoas da caravana que faziam parte, né, que moravam no vilarejo, foram caminhando, levando o corpo, né? Ela estava triste, muito triste, acompanhando o cortejo. Mas devagando, devagando, imagina como é que ela não estava nesse momento. De repente, o que acontece? Passando por uma viela mais escura, como ela estava atrás do cortejo, ela sentiu uma mão agarrar, tapar a boca, uma mão, e a outra agarrá-la fortemente. A única coisa que ela se lembra desde então é de ter sentido um odor muito forte de bebida, dente podre, roupa suja, roupa suada. E nessa hora o desespero foi tão grande que ela não se lembra de mais nada, porque eles estavam nessa ruela, né? E a única coisa que ela lembra é que ela estava sendo arrastada, não podia gritar, porque tinha a boca tampada. E um homem de uma estatura avantajada, devia ser enorme, a enlaçava e puxou. Ela não conseguiu ver mais nada. Nenhum dos companheiros de viagem percebeu essa manobra audaciosa desse estranho, desse malfeitor, né? E o que vai acontecer com essa menina? Quando ela acordou, ela desmaiou. E quando ela acordou, já era noite. Já era noite, olha, o dia inteiro, passou-se um dia inteiro. Ela acordou, ela encontrou a vozinha desacordada, desencarnada de manhã. Passou-se o dia inteiro, já era noite. E ela ainda continuava naquela mesma viela suja e deserta. Reparou que ratazanas futucavam lixo, mexiam no lixo aqui, no lixo ali. O corpo todo doía. As suas vestes estavam rasgadas. E num relance, confirmaram o que havia acontecido quando ela sentiu a dor no baixo vento. Chorou, desesperada. Quando ela se deu conta do que havia acontecido, né? Entrou em desespero, mandou profunda. Ela chorou tanto, ela ficou tão desesperada que ela não viu nem a noite passar. Quando amanheceu, ela começou a pensar onde ela estaria e vou atrás dos companheiros, né? Meu Deus, que desespero, o que aconteceu também, estava e foi atrás. Acostumada com a segurança da aldeia e da avó, jamais imaginaria que poderia acontecer uma coisa dessa. Ser agarrada por um homem estranho e aconteceu o que havia acontecido, né? Por que ela não foi junto? Por que ela não se viu na frente, perto do corpo da avó? Por que ficou para trás? E aí imaginou, devem estar procurando por mim, com certeza. Recordou a casa pequena, do jardim com flores na frente, com a vozinha em segurança, e foi atrás. Era o único lugar do mundo que ela conhecia que ela poderia ter segurança. Com certeza os vizinhos, os conhecidos iriam oferecer a ela o conforto que ela esperava. Né? Caminhou até a praça com muita dificuldade, com muitas dores. A praça estava vazia, totalmente vazia, e ela chegou à conclusão que eles haviam deixado ela para trás. Uma criança, praticamente, né? Muito bonita. Nessas circunstâncias, perdendo tudo, que a única coisa que ela tinha a avó. Bom, o que ela pensou naquela hora? Tudo que a avó havia ensinado e dito para ela, que Deus existe, tudo que a gente, né? A gente pode contar com Deus, etc. Lógico, Deus que eles cultuavam naquela época, né? Ela foi para a porta do templo se sentindo segura, porque ali ia ser um lugar que, se alguém chegasse lá, iria ajudá-la. Muito cansada, foi para a porta do templo, né? E começou a adormecer.
De repente ela acorda com gritos de uma pessoa, um homenzarrão perto dela, e gritando grosseiramente: acorda, acorda, sua vadia, aqui não pode ficar, né? Aqui é a casa de Deus, você não pode, você tem que respeitar o templo. Tentou se explicar, mas o homem imediatamente a levantou. Pela roupa, devia ser muito frágil, muito pequena, muito magrinha, e lhe deu uma moeda. Eu disse a ela: você caminha nessa rua, vai direto, vai, né? Igual o menino costuma falar, vai reto, 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 reto. Depois você vira no final, tem uma casa colorida, extravagante, é lá que é o seu lugar. Lá é seu lugar, seu infeliz. E mandou que ela seguisse, jogou lá no chão, e ela, com fome, a avó tinha ensinado a ela a agradecer tudo, inclusive a humildade, de não ter orgulho de quando a necessidade batesse a porta dela, ela tivesse a humildade de aceitar a ajuda e a agradecer. Então ela tinha fome, doía o corpo todo, ela estava, né, sem comer. Aquela esmola, aquela moeda que eu tinha dado a ela, significaria um pedaço de pão. E como a avózinha havia ensinado a aceitar a ajuda com gratidão, agradeceu ao homem. Que Deus o retorne em bênçãos. O homem, então, violentamente a empurrou com raiva. Siga para onde eu te mandei. O seu lugar é lá. Ela andou, cambaleante, aquela coisa, e conseguiu chegar assim, nesse endereço que o homem havia dito. Viu aquela casa colorida, coisa desconhecida para ela. E bateu na porta. De repente aparece uma mulher, né, com roupa extravagante, toda colorida, toda maquiada, e pergunta para ela: o que faz aqui, menina? E aí ela conta que um homem, ela estava dormindo na porta do templo, e um homem a tinha expulsado e tinha dito a ela que ela fosse até esse endereço, que lá seria o lugar para ela. E a mulher, conhecendo exatamente quem que era, ainda até afirmou o nome de quem seria. Ah, é fulano, ele faz isso mesmo, ele costuma fazer isso. Ela sentou-se, a mulher perguntou a história dela, ela contou a história. Depois que ela contou a história para a dona da casa, né, ela teve muita pena dela, porque ela falou: uma moça tão pura, tão bonita, como é que veio parar num lugar desse? E agora, sem a avó, quem que vai ajudá-la? Ela está totalmente perdida no mundo, não tem mais ninguém para cuidar, ninguém mais para ajudar. Mas ela olhou para Rebeca e falou: você não se enquadra aqui, isso aqui é um prostíbulo. Como é que eu vou colocar uma criança praticamente aqui dentro? Uma moça bonita como você vai chamar a atenção de todos os homens. Eu não posso fazer isso com você. Mesmo sabendo mesmo porque eu estou sabendo qual é a sua história. Mas a rua é perigosa, é muito perigosa, como fazer? E aí ela, em desespero, pediu: deixe-me ficar, eu limpo a cozinha, eu lavo tudo, eu cuido da casa, eu faço tudo o que preciso for, mas deixe-me ficar. Sem a minha vozinha eu não sou mais nada. Deixe-me ficar, a rua é perigosa. E ela tanto falou, que a pessoa aceitou, né? O que ela fez? Experiente, a cortesã, a dona do prostíbulo, combinou com ela o seguinte: ela iria fazer toda a limpeza do ambiente durante o dia, e à noite ela ficaria num quartinho escondido, onde ninguém teria acesso a ela, e nem ela viria ao salão, ou né, no lugar que eles se encontravam. Deu a noite, ela ia pro quartinho. Ok? Combinado isso, foi decidido que ela ficaria escondida para que os homens não a vissem. Primeiro, por causa da idade. Segundo, por causa da beleza exuberante que ela tinha. Só que ela era um espírito muito doce, muito amena. A avó havia ensinado esse carinho, havia ensinado isso tudo para ela, essa humildade. E logo as moças ficaram amigas dela, porque ela as tratava bem, cuidava delas. Logo, como ela era muito bonita e as moças se apegaram a ela, ela fazia serviço
Ela começou a fazer então trabalhos esporádicos para elas, lavar roupas de peças de roupa separadas e conseguir juntar gorjeta com a intenção de voltar pro vilarejo. E com o carinho, com a carisma que ela tinha, ela ficou amiga delas todas e elas bolaram um plano para que ela pudesse continuar vivendo dentro do prostíbulo sem ser incomodada e voltasse intacta, né? Intacta dentro daquele ambiente lá, né? Que não fosse molestada e obrigada a nada dentro daquele ambiente, para o vilarejo de onde ela via. Eles bolaram um plano de colocar um véu no rosto dela. Esse véu só apareceria os olhos e assim ela não seria incomodada porque ninguém veria o rosto dela. Nenhum dos homens veria o rosto dela. E iam contar uma história que ela teria sido vítima de um incêndio dentro de uma cabana e que o rosto havia sido deformado, né? O rosto dela era todo queimado, todo deformado, por isso era necessário, se fazia necessário que usasse esse véu. Colocar esse véu para não ver o rosto, né? De tão feio que o rosto dela é. Bom, e assim seguiu. Rebeca trabalhando, tratando todo mundo muito bem, ajudando as meninas. Quando ela chegou, ela juntou uma certa quantia e pensou, o que eu vou fazer num vilarejo onde tinha a casa da minha avó, eu e ela vivíamos, hoje ela não existe mais. Eles me deixaram para trás, eu não tenho mais parente, eu não tenho mais ninguém lá. E ela decidiu que ela ficaria ali, continuaria dando de si na limpeza, ensinando o melhor que ela tinha para todas as pessoas que aproximassem-se dela, inclusive para as mulheres que faziam parte desse prostíbulo, do qual ela fazia essa limpeza. Porque ela não tinha para onde ir, ela não tinha para onde ir, e aí ela resolveu que ela ficaria ali. Receber essa gorjeta das moças, né, para fazer esse serviço diretamente para elas, e se apegou muito. Ela devolvia esse carinho com a ajuda de quê? Ajudava como? Com palavras de fé e de consolo. Porque sabiam que todas eram sofridas, tinham a história de vida delas. Às vezes ela entrava em desespero, nessas horas ela falava assim, minha avó, onde você está? Cadê você? Né? Sinto tanto sua falta. E aí quando ela relembrava como que foi parar ali, qual que era o sonho da avó, caminhou aquilo tudo para poder dar uma gorjeta, fazer uma oferenda, uma oferta no templo. Ela prometeu que a avó, como a avó tinha 2 moedinhas, o óbolo, né, da viúva, ela prometeu para a avó que assim que ela recebesse uma quantia maior, que ela juntasse uma quantia maior, ela iria lá, sim, doar aquela oferenda para o templo. Uma oferenda maior, uma oferta maior. E assim eu fiz. Quando ela conseguiu uma quantia bacana, uma quantia melhor, né? Lembrou-se da avó, novamente, do sonho que a avó tivera e que fizeram ela se deslocarem. E pensou, esta quantia que agora eu consigo ter em mãos, vai pro templo. E assim fez. Foi de véu. Alegre, ofertou, né, o que ela tinha. De repente, quando ela faz a oferenda não, né, a oferta, a doação, ela se vira como se ela fosse magnetizada por um olhar diferente, como se ela estivesse sendo atraída por uma coisa, uma força maior. Ela se vira e depara-se com um par de olhos que ela nunca tinha visto na vida. Um par de olhos de uma sublime beleza, de uma sublime doçura, de uma sublime profundidade. Parecia que ela estava encantada. Ela nunca havia visto algo tão belo e tão doce em toda a sua vida. E aí ela encontra aqueles olhos pela primeira vez. Quem era? O mestre. Ele sabia
exatamente, ele olhava para ela, ele sabia exatamente quem era ela, ele sabia ela, ele sabia quem era o espírito que agora estava encarnado naquele corpo. Qual que foi a programação que ela tinha aceitado? Que ela tinha reencarnado essa encarnação dela para fazer. Ele sabia tudo. Sabia onde é que ela morava, sabia a situação que ela estava passando, sabia o que tinha acontecido. Pela primeira vez, ele olhou para ela e sabia que ali havia uma pureza imensa, intacta, imaculada. E comentou com quem? Pedro, que estava mais próximo a ele, e disse ao Pedro uma frase muito bonita assim: lírios de extrema alvura e doce perfume emergem dos charcos. Querido companheiro, em vão o vento e a chuva os balançam e fustigam, tentando respingar a fétida lama. Ele sabia que ela estava morando ali, sabia que ela estava rodeada com aquelas companheiras. Pedro não entendeu nada, né, para variar. Não entendeu nada. E ele deve ter olhado assim: meu Deus, o que teria visto o mestre? Que lírio que o mestre estava vendo ali, né? Nessa multidão imensa. Ele simplesmente aproxima-se dela. Olha a confiança em Jesus. Ele aproxima-se dela e diz: Rebeca, sede bem-vindo entre aqueles que foram escolhidos para divulgar as verdades do meu Pai. Vem conosco, pois nós precisamos conversar. Comerás o nosso pão e partilharás do alimento da alma. Ela estava ali, nem saía de casa, de onde ela morava, né? Ela ficou olhando para ele assim, encantada, porque o olhar de Jesus devia encantar, né? Imagina o magnetismo que não tinha. Aí ele olhou para ela e falou assim: é chegada a hora em que, apesar da pouca idade e da suposta fragilidade, assumirás a missão escolhida por teu espírito na dimensão espiritual. Ela já estava vindo para isso. Era uma programação, completando um ciclo que se iniciou com o inevitável resgate e se consumará em radiosa tarefa. Não me entendes agora, mas o futuro te reservará batalhas e profundas alegrias, se o quiseres. Vem, acompanha-nos. E simplesmente chamou ela para ir descer para a casa do Pedro, Simão Pedro, né? E ela nem questionou, o acompanhou, né? Foi sem temor nenhum, não questionou o convite, foi imediatamente. Na casa simples, assentou-se na mesa tosca e deixou cair o véu. Olha que confiança. Como ele entendia a alma humana, o que ele falava era exatamente o que ela sabia que ela sabia dentro dela, mas que agora estava certo. Parecia que ela já sabia de tudo que estava falando. Era o que faltava. Era o que faltava. Foi um banquete de luz. Queria agora falar para as moças aquelas palavras, porque quando ela sentava para falar com as moças, ela sabia que ela tinha coisa para falar para elas, mas ela não sabia se expressar. Agora ela saberia, porque estava sendo dito ali tudo que ela já tinha certeza que era, mas ela não conseguia expressar. Ele falava tudo. As frases calavam fundo na sua alma. Eram subsídios para a realização da tarefa que ela queria. Ele estava dando para ela exatamente o que ela pretendia, o que ela queria fazer. Muitas vezes ela sentava ao pé das moças, dava o carinho, mas ela não sabia o que oferecer. Ali era um banquete, ela estava ouvindo, ela estava carregando a bagagem, se lembrando da bagagem. Quando ela chegou em casa, depois desse tempo, todas as moças estavam desesperadas. Jamais ela havia demorado tanto. Quando saía, se ausentava, né, pro local. E aí ela conversa com
dona do prostíbulo e fala com ela que agora, a partir de agora, ela queria ouvir o mestre, ela queria participar, ela queria saber quem que era, ela queria participar desse banquete todos os dias. E quando essa senhora, quando ela vê que o bem que estava sendo, né, que ela estava fazendo, que estava sendo, a diferença que estava tendo, ela estava conseguindo passar pelos outros, ela faz o seu serviço e vai, faz o seu trabalho e pode ir a essas reuniões, pode encontrar com ele. E aí ela começou a passar aí assiduamente ao encontro do mestre, né? E cada dia mais, cada palavra mais, ela ia assimilando cada vez mais o que ela já sabia. E o mestre sempre falava, né? Trabalharás como minha discípula, amiga Rebeca. Doarás mais que a moedinha depositada no gasofilácio. Doarás o seu coração. E foi. De repente, crucificaram-no. O movimento a impedia de ir até lá, né? Quando ela pôde, ela buscou os discípulos, mas todos haviam sumido, com medo de represálias. Lógico, né? A gente vai estudar e vai no Evangelho e vai... nós vamos saber lá que durante 40 dias Jesus apareceu para eles, né? Inclusive na estrada de Emaús, indo para Emaús, eles estavam com medo mesmo, não tinham tanta... Por que ele tinha se deixado se levar, se crucificado, estavam inseguros, né? E depois a gente sabe que foi depois de um tempo que eles começaram a ter essa segurança. Logo depois desse acontecimento, desse bordel, eles receberiam uma equipe de soldados que tinham vindo de Roma exatamente para fazer essa execução. E dentre esses soldados tinha um importante oficial romano, do Império Romano, recém-instalado em Jerusalém. Ele havia mudado, ia ficar um tempo ali, depois ele voltaria para Roma, mas ele era o chefe ali no momento daqueles soldados romanos. A dona do prostíbulo, como ela era muito prendada, a dona do prostíbulo chega para ela e fala: eu preciso que tenha uma maravilhosa impressão. E você é a que eu tenho mais confiança, que primeiro como cozinheira para fazer os pratos, que são maravilhosos, que você faz. E eu não admito que ninguém vá servir eles na mesa que não seja você. Os outros empregados podem até te auxiliar. Não, mas eu não posso ir. Eu não posso, mas você está de véu. Não, mas e se acontecer alguma coisa? Não, tal. A patroa, né, nesse caso, não confiava em mais ninguém. Então ela falou: se você notar que tem alguma coisa perigosa, você retorna para a cozinha e a gente te substitui por uma outra companheira. Mas você, a princípio, quem vai se ver é você. E pronto. Quando ela chega na mesa, tem um monte de soldado e esse chefe romano tá lá e falando com muita ênfase sobre o crucificado, sobre aquela coisa, e chama a atenção dela, esse homem que fala muita coisa sobre Jesus. No livro narra essas falas dele, são falas fortes. Ele fala, tal, e chama atenção a fala dele. Mas quando ela direciona o olhar, ela fica encantada. Jamais tinha sido tocada nas fibras do coração por algum tipo de amor. Quando ela olha para ele, ela fica encantada. É como se tivesse um feitiço, né? Como se ela tivesse... Ela fica totalmente... E aí ela... Jamais sentiu isso? De repente, ela assusta com um grito imenso desse mesmo rapaz olhando para ela e gritando e falando com ela: estás a dormir, criatura? Acorda! Acorda! E uma taça vazia estendida próxima a ela para que ela enchesse a taça. E aí ela olha, né, sem saber o que fala, e ele puxa o véu do rosto dela. Quando ele puxa o véu do rosto dela, o que aparece? O rosto belo. De certo, os outros estavam ébrios, não prestaram atenção, mas ele prestou. Aí pronto, cismou com ela e exigiu para a proprietária, que tentou de todas as formas oferecer outra moça para que o acompanhasse, mas ele não aceitou.
ele simplesmente falou com ela está no prostíbulo e eu posso escolher. Ela está aqui, eu posso escolher. Eu levarei ela. Aí não adiantou. Aí a proprietária, desesperada, chama ele num canto e fala com ele, pelo amor de Deus, ela não é prostituta, ela não exerce essa profissão. A história dela é muito triste, a história dela é assim, assim, assim. Não conta, mas não conta o que aconteceu. Mas eu falei, não, ela nunca exerceu essa função aqui dentro. Ela cuida da limpeza, a gente resguarda ela, é por isso o véu e tal, tal. Aí ele implica mais e falou, eu vou levar sim. E ela leva. Ela leva a força, monta no cavalo, leva ela no cavalo, tá? Só que ela fica com a cabeça, porque ela fica atordoada, ela tava... Aquelas sensações para ela eram sensações desconhecidas. E ele leva ela para uma casa confortável, que era essa casa que ele tinha em Jerusalém. E começa a tratar ela bem. Ela achou que ele ia chegar, que ele ia, né? Trata ela bem. E aí ele chega para ela, coloca ela sentada e fala, olha, eu só te trouxe para te proteger dos soldados. Eles já estavam bêbados, eu não sei a que ponto eles chegariam. Não sei se viram seu rosto, seu véu, mas eu te tirei de lá para te proteger dos soldados. Aí manda um empregado, um serviçal cuidar dela e tal. E ela estava tão assustada que ela desmaiou. Quando ela desmaia, quando ela acorda, ela está em um aposento muito bonito. Aposento limpo, né? Bem cuidada, bem tratada. E aí ele começa a perceber, tranca a chave. Primeiro ele tranca o quarto, ela tá lá como se fosse escrava, sem poder sair. E ele pede uma serviçal para que cuidasse dela, para que limpasse ela, para as mãos muito ressecadas, com calo, com queimadura de panela. E aí ela é muito bem cuidada, muito bem tratada. E ele começa no dia a dia a gostar dela realmente. E ele não aceita isso, porque é uma judia, né? Uma quase escrava. Apaixonava-se. Ele havia achado ela num prostíbulo. E aí ele começa a ter aquela, né? Quando ela se recupera, ela fica sem entender por que ele tinha feito tudo aquilo, proporcionado para ela aquele tratamento, e ela começa a querer a recompensar trabalhando com o serviço doméstico, que é o que ela fazia onde ele tirou. Essa empregada, essa serviçal, fala com ela, não, de jeito nenhum, não pode de jeito nenhum, né? E aí ela fica, né, totalmente... Se ele não deixa trabalhar, ele quer que eu seja prostituta. Eu não, isso não é meu, eu jamais me sujeitarei a uma coisa dessa. Minha avó não me criou assim. Eu nunca me sujeitaria. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu prefiro lavar o chão do que ser uma prostituta. E aí ela chama a Deus, e ela lembra de Jesus, e ela pede muito a Jesus, né? De repente, ela tem um sonho com Jesus e ela escuta a voz perfeita do Nazareno, afirmando para ela assim, não te preocupes nunca, minha menina. Sofrerás antecipadamente. A cada dia, a cada hora, bastam suas preocupações. Ore, vigia, faça a tua parte e confia, pois o Pai te dará sempre o melhor, mesmo que a teus olhos, ainda restritos à presente encarnação, e alheios à imortalidade do espírito, assim não pareça. Ele, totalmente curioso, totalmente, né, bate a porta quando ele fala, eu vou lá fazer uma pesquisada, ver o que é, né, bate a porta para conversar com ela e fica encantada, porque ela já tá bem tratada, ela tá mais bela ainda do que ela era, né. Então, ela pede para ir embora. Ela chega para mim, me liberta, me deixa embora, porque eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu nunca vou me sujeitar a isso, etc, etc. Se você quiser aceitar meu serviço como serviçal dentro de casa, eu faço com o maior orgulho, mas eu não vou me submeter a isso. E aí ele já estava, né, totalmente envolvido, e ele fala, mesmo uma jovem dessa está me repudiando, acostumada a serviçal estava até perto, né, e os dois começaram a se apaixonar,
E a serviçal chega para ela e fala, olha, ele é um patrício romano, ele veio para aqui para conquistar postos e tal, mas ele é uma pessoa muito séria, as mulheres são doidas por ele, etc, etc, mas ele é muito sério, você tá fazendo isso por você porque ele te admira, porque ele te respeita e tal, 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 tal. Ou seja, se apaixonaram, né? Quando ele já não consegue mais resolver o problema, ele chega para ela e conversa com ela, e ela fala, eu tenho 2 segredos para te contar, muito importante. Por quê? Ele a pede em casamento. E ela, muito honesta, o que ela faria? Ela teria que contar os segredos. Quais são os 2 segredos mais importantes da vida da Rebeca? Primeiro, o estupro que ela sofreu no dia do desencarnaval. E segundo, os dias que ela havia passado com o Mestre Jesus. Né? A causa redentora que ela abraçara, e ela era cristã. E jamais abriria mão disso. Indicaria mão disso. Bom, ele pensa, já tinha 90 dias que ela estava lá, agora já não estava mais a chave, já havia sido destrancada a porta do quarto, e ele toma aquele susto quando ela conta os 2 segredos. Aí ele pensa assim, bom, o segredo do Rabi é fácil, eu me caso com ela, leva ela para Roma, ela esquece esse Rabi rapidinho. Agora, o estupro, como é que eu vou fazer? Ela é uma pessoa, uma mulher de outra raça, não tem família nenhuma. O orgulho, aquela coisa toda. Mas mesmo esse orgulho, ele gostava tanto dela que ele superou e eles se casaram. Isso foi no ano 34 depois de Cristo. Foram para Roma, foram ver outra vida completamente diferente. Ela chegou na corte e ficou, ela falou, é pior que o prostíbulo que eu morava. O que ela já tinha visto lá dentro, porque os desvarios de sexo, de tudo que tinha dentro da corte, né? Em Roma, à época. Que a gente sabe, lê livros e sabe como é que é a história toda. Não era diferente nenhuma. Como Jesus sempre falou com ela, você será chamada. Você será chamada. Ela estava esperando o chamado do amigo de Nazaré. Acalmou-se, esperou, né? Só guardava as lições maravilhosas e tentava passar para frente para todo mundo encostar as pés dela, que se aproximasse dela, tentava passar para frente. O marido nunca a deixou tocar no nome do Rabi. Eu sei que você seguiu, eu sei que você conviveu com ele, mas você nunca mais vai tocar no nome dele. De jeito nenhum. Nunca mais ela tocou no nome do Mestre Jesus. Inexplicavelmente, chama, né, atração, os necessitados da cidade começaram a buscar auxílio através dela, atraídos como se fosse por uma chama, e ela ajudava. Abastada, ela tinha condições financeiras para isso. Depois, mais tarde, com o apoio do marido, o marido sabia, fazia, né, vista grossa, mas ajudava, deixava ela ajudar. Ela levava a palavra de Jesus, mas não falava o nome de Jesus. Tudo que ela havia ouvido da boca de Jesus, ela falava, mas ela não falava a palavra o nome de Jesus porque o rei havia proibido. Fazia tudo que ele havia ensinado. E o marido alertava ela com muito medo, falava com ela, olha, ajuda, mas não se envolva. Errado com os tais seguidores de Jesus. Vieram os filhos, nasceram, foram criados com muito carinho, né? Aprendido com o Mestre Jesus, mas não tocava o nome do Mestre Jesus, como ela havia prometido para o marido. Mas ensinava tudo, ponto e vírgula. Né? Queria lhe ensinar. Não importava o nome, ela queria ensinar a doutrina amada do Mestre. Aconteceram muitas coisas. Esse cidadão romano era um espírito bom, um espírito exemplar, seguidor das leis, seguidor de tudo. Trabalhava para Nero. Aí vem aquela loucura. Nero coloca fogo em Roma. Tem um incêndio, tem aquela coisa toda. Os cristãos perseguidos. Aí
iam, retiravam os cristãos dos seus lares, iam na catacumba, pegavam todos os cristãos que estavam reunidos fazendo as reuniões deles secretas lá, pegavam, iam por circo. Aí vieram os sacrifícios, os leões, os mártires, enfim. Ela mais uma vez queria falar. Mais uma vez queria falar sobre Jesus, sobre o que era. Mas ela sabia no íntimo que ela seria chamada, mas ainda não era aquela hora. Pedi a Jesus uma orientação. Eu ouvi a voz de Jesus falar com ela. Cala-te, continua trabalhando. Muitos tombam em meu nome. Paciência. Acha pouco que você fazes, minha filha. Faz o dos pequeninos. Por enquanto está ótimo. Continua ajudando. Continua fazendo o que você está fazendo. Na hora que você for chamada, você vai saber qual é a sua hora. O marido, então, o espírito do bem, né? Começou a ser contra Nero, contra as extravagâncias que Nero estava fazendo, e se achou no direito de chamar o Nero frente a frente e tentar conter os desvarios dele. As coisas que ele estava fazendo que eram coisas surreais. Achou que tinha o direito e chegou, né, pro Nero. Como é que ele estava? Ele estava pugnando os desmandos do Nero. O que aconteceu? Nero não gostou. Possuidor de um espírito totalmente desvairado, mandou prendê-lo. Para que ele, dentro da cela, ele tivesse tempo de pensar e repensar na audácia que ele tinha tido de chegar ao ponto de chegar à frente dele e argumentar. E aí ele foi posto numa cela, na companhia de ratos, baratas. Lógico que numa cela separada, porque ele tinha cidadania italiana, né? Como cidadão romano, era uma cela melhor. Uma cela melhor. Ele já começou a ruminar mesmo, porque se ficou ali, ó, igual um bicho, acuado. Ele começou, o que vai ser dos meus? O que será dos meus? O que farão com minha família? Minha esposa? Participava desse amor extremo com a Rebeca, essa maior felicidade. Que seria dos seus? E se o imperador quisesse vingar? Não era implacável com seus castigos. Famoso pela crueldade. Anoiteci em Roma. Ele ouve um burburinho enorme vindo de outras celas próximas à dele. Aí ele percebe que as outras celas eram menores, eram mais escuras, eram onde estavam os cristãos, que iam sendo capturados e levados para lá, para o sacrifício, por circo. Ele abominava, nessa época que ele estava lá, ele nunca havia visto um suplício. Quer dizer, já era um espírito à parte. Ele nunca tinha visto. Nunca quisera participar, né? Novamente ele se lembra de Rebeca. 30 anos juntos. Começou a se lembrar quando a viu pela primeira vez no prostíbulo, quando puxou o véu. Na doçura de espírito, na humildade, na simplicidade. E aí veio uma frase na cabeça dele, quando ele perguntou para ela, que ela contou os 2 segredos, uma frase que ela falou que veio assim na cabeça dele enorme, foi assim: pertenço àqueles que acreditam no Nazareno e seguem sua doutrina de amor. E ele ali no meio dos cristãos, aquela coisa toda, ele lembrou que depois que ele havia dito a ela que ela nunca mais falasse sobre Nazareno quando ele pediu ela em casamento, ele tinha proibido ela de falar sobre Nazareno e ela nunca havia dito nada sobre Nazareno.
não diz, mas sobre o Nazareno, né? E ficou pensando com ele, remoendo aquele. Ele falou, se ela fosse cristã, se ela estivesse dentro desse movimento, ele saberia. É lógico que ele saberia. Como esposo dela, unidos como eles eram, ele saberia. Ele ficou, será que ela é? Será que ela não? E ficou pensando. De repente ele nota, quase em frente à cela dele, um prisioneiro diferente. Uma calma, uma serenidade. Tinha um senhor com cabelos grisalhos. Uma grossa barba, cabelos grisalhos, mas um olhar maravilhoso. Olhou, tinha uns caixotes no chão, uma espécie de vassoura do lado, e ele com algumas anotações, olhando. Prestou bastante atenção. Cicatrizes marcavam o seu rosto. E ele ficou imaginando como que aquele senhor, com tanta cicatriz no rosto, tinha aquela energia oriunda. Segurando o pergaminho. Levantou-se com calma, de repente o senhor abrindo a porta da cela e falou assim, será que eles esqueceram a cela aberta? Será que ele fica com essa cela aberta? Por que ele tem a cela aberta? E os outros não, são prisioneiros. Inclusive ele estava com cadeado na cela. Vem até ele. Somos desesperados. Vem. O cadeado da cela abriu sozinho. Abre sozinho, instantaneamente. E ele fica babascado, olhando pro senhor, né? Quem é esse homem? E esse homem, com essa expressão belíssima, continua encarando ele com a mão estendida e falando com ele, vem, vinde. Na hora ele fala, eu vou sair. Eu tô aqui no meio, já tá aberto, eu vou sair, né? Mas ele não aguenta. Ele quer ir ver onde que é que esse senhor tão especial tá chamando ele para ir. E ele sai com esse senhor, onde eles estão nessa prisão. Andam pelos corredores com tochas, né? E vão parar numa masmorra. Uma masmorra onde os cristãos, os machos que serão expostos na arena no dia seguinte, logo ao amanhecer, no circo, estão lá esperando essa hora do sacrifício. Homens e mulheres, todos uns apertados contra os outros, né, nesse espaço. E ele fica pensando há quantos dias que aquele povo estaria ali. Quantos dias? De repente, o homem que estava ao seu lado, que veio com ele da cela, tira um pergaminho por dentro das vestes, né, as vestes rotas, e desenrola o pergaminho, e todos começam a gritar ao mesmo tempo, Paulo. Era Paulo, Paulo de Tarso, com todo o seu esplendor. Todos falam ao mesmo tempo Paulo. E aí Paulo fala sobre Jesus, aí Paulo lê o que estava escrito. E a explanação do Paulo é tão cativante, é tão maravilhoso que ele conta daquele homem, aquele nazareno que foi crucificado, aquela coisa toda, que ele queria sair, mas ele não conseguiu sair, ele queria ouvir cada vez mais a história daquele homem, aquele nazareno que tinha feito tanta coisa, tanta cura, tanto milagre. Que o Paulo estava falando daquele jeito e todo mundo encantado. Ele queria descobrir que força que era aquela. E aí, de repente, ele pensa com ele assim, como eu gostaria de ter conhecido esse homem. Como eu gostaria, né? Mas tá aí um cara que eu queria conhecer. De repente, vozes femininas começam a entoar um cântico maravilhoso.
E a letra desse cântico diz assim: Jesus, amigo de todas as horas, dá-nos a coragem no testemunho, guia-nos na difícil hora de dor. Derrama sobre nossos corações vacilantes o bálsamo da coragem, para que a senda seja menos áspera. Mestre, recebe-nos em teu reino. E no meio dessas vozes femininas, entoa um cântico maravilhoso e o coração dele estremece fundo. Faz ele sentir saudade de uma voz parecida. Junto às cantoras, com horror e com desespero, ele olha e vê Rebeca, a esposa amada, a esposa querida, que estava ali, naquela fileira de mulheres, prestes a serem oferecidas aos leões no dia seguinte. E aí ele olha para ela naquele momento e fala, e pensa, ele deve ter pensado assim, como eu fui bobo, né? Como fora ingênuo, a ponto de acreditar que ela negaria o Cristo. Como é que eu acreditei que ela negaria o Cristo? E aí ele faz aquele escarcéu e chega para ela, eu vou te tirar daqui, você não pode, você não pode, você não pode. Você não pode. E ela fala para ele, eu não saio daqui. Só saio daqui para a arena do circo. Jesus finalmente me convocou. Até que enfim, agora eu sei o que ele quer de mim. Eu deverei passar pelos horrores com que se divertem nossos irmãos inconscientes ainda. Esse é o meu papel. Aí ela chega para ele e fala com ele assim, ele a segura na mão dele e fala assim, insista, meu amor, perdoando e prosseguindo. Tudo passa, meu querido, tudo passa. Então, o que tinha acontecido? Haviam denunciado ela e com sua prisão ela ia ficar à mercê, né? Quem que denunciou Rebeca? Os próprios que iam até a casa dela, que ela dava comida, que ela ajudava. Então, quando ele falou assim, quem te denunciou? Os irmãozinhos ainda menos felizes, nossos irmãozinhos infelizes ainda que não sabem o que eles estão fazendo. Então, ele vira e fala assim, você está aqui por causa deles, você ajudou eles. Ele vira e fala assim, ela fala com ele assim, mas o mestre havia dito a mim, não espere reconhecimento e muito menos compreensão da parte de quem você ajuda. Peraí, eu vou ajudar fulano, cicrano, e se fulano me reconheceu, eu parei de ajudar. De jeito nenhum. Não foi isso que Cristo nos ensinou. E nessa hora, ela lembra da vozinha que fez a viagem para depositar as moedinhas, né? No gasofilácio. Hoje ela é rica por causa... E ela fala com ela fala, hoje eu sou rica por causa das coisas que você me deu e me proporcionou, meu amor. Por causa da sua generosidade. Eu tenho que ofertar. Devo ofertar-lhe a minha vida. Sairá daqui em dias, pois ainda não é a sua hora do testemunho. Somente uma coisa. Aí ele pergunta para ela, porque eu sabia que eu já não ia conseguir mais tirar dali. Ela não queria ir para eles de conversa. Quero que você volte aos nossos filhos e revele o nome daquele que nunca esteve ausente da nossa vida. Nunca. Revele a eles que o nome daquele que me ensinou e que eu ensinei para eles e tudo é Jesus. Esse é o meu pedido que eu tenho para fazer para você.
E essa é uma frase que ela fala com ele assim, que eu acho que tão bonita quanto é a frase, aquele poema do Emmanuel, né? Do Emmanuel é quando, pra Lívia, quando eles estão lá, né? Há 2000 anos. Ela vira para ele e fala assim, é uma gêmea, né, da Lívia, mas ela vira para ele e fala assim, quando a saudade bater mais forte, cerra seus olhos do corpo e deixa que os olhos da alma me pressintam. Olha que lindo isso, gente. Bom, voltam para a cela. Paulo cuidadosamente o chama, o pega pelo braço, o carrega e o leva até a cela. Aí ele pensava, gente, como é que eu vou... Ela me pediu para perdoar. Como é que eu vou perdoar Nero? Olha o que ele fez com a minha mulher tá no meio disso tudo. E aí ele começa a ter lágrimas de revolta, lágrimas de revolta, lágrimas de revolta. Bom, arranja-se o espetáculo todo pro dia seguinte. Nero, inclusive uma coisa peculiar aqui, porque a gente vê muita história, né? Eu até falei assim, eu acho que nem vale a pena comentar isso, mas ele chega todo excêntrico nesse momento, com uma túnica transparente, vestido como se fosse um traje feminino, né? Sem senso do ridículo, como é bem dito no livro, com essa túnica transparente e as faces toda pintada, como se fosse uma cortesã. E aí ele explica para o pessoal que fazem, né? Que homenageava. O pessoal que pergunta por que tá assim, ele fala que ele estava homenageando a deusa Vênus, que é a deusa do amor, vestida igual a ela. Aquela pompa, aquela farra, aquela comemoração. E entra o grupo dos cristãos que serão condenados, entra o grupo feminino, o grupo das mulheres, e à frente quem vem segurando a mão de todas? Né? Unidas todas em um doce canto. Vinha a esposa do Romano, ninguém mais, ninguém menos que Rebeca, a neta da viúva do Romano. Imagina, descalça, avançou sozinha para o centro da arena. Seus pés descalços sentiam a maciez e o frescor das pétalas, porque os romanos jogavam pétalas, jogavam flores, né, na arena para ter sangue, para pedaço de carne humana, logo depois. A fera flutuando. Na arena, o corpo estraçalhado dela feliz. A gente já sabe que esses espíritos não passam por esse sofrimento, são retirados do corpo antes que são dilacerados, né? Nesses momentos são os espíritos. É maravilhoso. Bom, 6 dias depois desse espetáculo todo, soltaram o esposo de Rebeca. Ele já estava encantado com o que ele ouvira do Paulo, com as provas que a Rebeca já havia dado, com tudo que já vivenciara. Ele já era outro homem, ele já era uma pessoa do bem, já era um espírito do bem. Ele estava encantado. Então, ele não consegue mais adentrar o mundo que ele vivia antes e conviver com isso, né? Volta pro trabalho, volta pra sua rotina, mas não consegue, não consegue. Ele tem rancor, ele tem raiva, e aí ele procura quem para ajudar ele? Paulo. Se abre. E chega para Paulo e fala, eu tenho um rancor enorme contra Nero, como é que eu vou perdoar? É a minha esposa, olha o que ele fez com a minha esposa, né? Eu também não consigo perdoar os que entregaram a ela ajudou com comida, iam dentro da minha casa comer, eu também ajudei. E aí Paulo só faz, depois que o Paulo conversa com ele, o Paulo fala para ele assim, meu amigo, foi diferente com Jesus? Foi, meu irmão, diferente com Jesus? E aí tem uma música muito linda que eu acho assim, o refrão é lindo, fala assim, necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Aí o Paulo fala com ele assim, faz-se necessário amar, somente amar.
sem nada esperar. E aí ele entende que isso que Rebeca viveu a vida inteira, esperou, era esse amor que ela vivenciava e acreditava. E aí sim, ele chega para os filhos e fala, agora eu vou resolver minha vida, eu vou fazer um negócio aqui que sua mãe me pediu, a mãe de vocês me pediu que eu falasse e tal. E quando ele chega para os filhos e fala assim, a sua mãe me pediu, a mãe de vocês me pediu para falar o nome do Rabi, o nome de quem que, né, de tudo que ele ensinou. Eles olham para ele e falam assim, pai, somente tu não sabia que a mamãe era cristã. Embora nunca houvesse mencionado o nome do mestre, criou-nos seguindo os seus preceitos. Como ela, pai, nós somos cristãos. Está decepcionado? Sabe o que acontece? Pessoas que mudam de vida e aceitam, e aí é um pulo, né? É um divisor de águas. Como o próprio Paulo. 4 semanas depois, embarcava em uma veloz galera rumo às distantes terras do Oriente. Um senhor de cabelos grisalhos e 3 belos jovens abandonavam Roma, abandonavam os círculos, abandonavam o Monero, fundaram uma igreja onde estavam. E seus filhos se casaram difundindo a palavra em nome de Jesus. Como é que é importante a gente saber a importância que a palavra de Jesus tem em nossa vida e tão atual, e a gente pode exercer essa palavra todos os minutos, todos os segundos da nossa vida, né? É tão explícito essas mensagens que a gente pega o evangelho, pega uma coisa que foi escrita há tanto tempo e na hora que você vai é um banquete, é um verdadeiro banquete, porque serve para cada minuto da nossa vida, cada momento, cada segundo. Agradeço a paciência, que nós não deixemos, vamos sempre estar fazendo esse tipo de estudo, como nós estamos deixando mensagens diárias no grupo do Monte de Luz, para que nós não nos distanciamos dessa palavra maravilhosa, desse conforto, dessa doutrina maravilhosa, consoladora, que nesse momento dá força para todas as coisas, para todos nós. Que nós possamos ter uma noite tranquila, em paz, como tarefeiros e instrumentos do Cristo. Que a espiritualidade maior nesse momento olhe para todos nós, para nossa nação, para esse planeta maravilhoso que é esse orbe azul, e que Deus possa, o tempo todo, nos abençoar como sempre fez. Boa noite a todos, que assim seja.